Hoje ontem a gente terminou Lucas, hoje a gente começa João. Primeira João, né? João é de uma maneira mais diferente, não é igual ao Lucas. Algumas coisas ele conta semelhante, outras coisas ele conta, outras partes ele conta coisas novas. Então ele vai começar falando lá de Gênesis, do início, né? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Por favor, esteja com cada um que esteja agora e depois assistindo, Senhor. Para que nós possamos entender vossas palavras, compreender qual é o seu desejo em nossas vidas, o que nós temos que nos tornar. Para que possamos, Pai, cumprir os mandamentos, os ensinamentos, as leis que o Senhor deixou através de vosso Filho. E também que explicou que quando viesse a segunda vinda, haveria o livro de 7 selos, o completo testamento, Senhor. Como Jesus trouxe o Novo Testamento, o Senhor da segunda vinda traz também um Novo Testamento para completar todo o vosso ensinamento e tornar então o velho, o novo e o completo. Um só livro com vossas palavras, com todos os ensinamentos. Por favor, nos dê entendimento espiritual, sabedoria espiritual para entender vossas palavras, compreender, Pai, vossos ensinamentos através da Bíblia, entender que estamos vivendo já na era do Messias, porque Jesus disse, quando tudo isso estiver acontecendo, ele já às portas, ou seja, estaria perto da porta. Então ele já está, Pai, sobre o mundo, graças à vossa bênção e à misericórdia, porque senão o anticristo reinaria, se não tivesse vossos filhos, o terceiro Adão e a terceira Eva, Satanás poderia reinar a terra e destruir todo mundo. No entanto, ele está nos últimos fôlegos, Pai, no desespero de destruir tudo o que puder. Mas o Senhor não vai deixá-lo, porque vossos filhos e vossas filhas já estão sobre a terra, vossa descendência, Pai. Te peço que abençoe a todos, Pai, que possa estudar com paciência e orar a Jesus para que mostre a segunda vinda. Te peço que abençoe o nosso planeta, tenha misericórdia dele, das pessoas justas que moram nele. Tenha misericórdia, Senhor, das nações, para que também a nação da Coreia do Norte e Sul se una como nação irmã e sobreviva, Pai, essa tempestade dos últimos dias. Que o Senhor não permita, já que tantos filhos vossos têm, Pai, não permita que a terceira guerra mundial aconteça. Nós sabemos que a natureza está revoltada contra os homens, porque destruíram o curso natural dos rios, poluíram os mares, destruíram as matas, e isso dá consequência. E não adianta tentar para ir para outro planeta, Pai, antes de consertar esse, isso não será permitido pelas leis celestes. Então, por favor, dá consciência aos nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, para que se una em bem um do outro, como uma única família sobre vós, Pai. Permita também, Pai, que o Brasil sobreviva essa tempestade que está passando. Que o Senhor acorde nossas autoridades e a proteja e dê discernimento, e que a mente original de cada um de nossas autoridades se abra, Pai. Coloca os anjos da guarda deles perto dele para ativar a mente original, para o bem não só dele, mas para o bem do Brasil, da descendência dele, da descendência dos brasileiros. Levantai justa, Senhor, e os proteja onde quer que eles estejam. Te peço que abençoe todos aqueles que escutam a vossa palavra, como disse a Bíblia. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, para estar dentro de vossa proteção e bloqueio. Te peço que esteja com todas as pessoas que estarão ouvindo agora e depois, e que através dela alcance a família e os filhos. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, no nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Que bom lhe ver por aqui. Às vezes eu não consigo lhe marcar porque o Facebook não deixa. Às vezes, consigo marcar mais, às vezes consigo marcar menos. Tem pessoas que eu não consigo marcar de jeito nenhum, mas fico feliz que a irmã esteja aqui. Certo? Hoje a gente vai ler João, capítulo 1. Eu vou tentar colocar partes do princípio, da compreensão do livro Princípio Divino do Pai Moon, né? E da Mãe Moon, para ver se as pessoas entendem. Quem tiver curiosidade é só perguntar, e onde quer que esteja tem alguém que pode explicar. Uma boa noite, minha irmã. Seja sempre bem-vinda. Então vamos para João, capítulo 1. Eu vou ler por aqui. Aí eu vou pegar um minutinho só. Vou pegar um celular para acompanhar. Se alguém entrar ou falar, eu ver.
O bom da internet é que eu posso, onde quer que eu vá, em qualquer parte do mundo, eu posso continuar fazendo as leituras. Quando eu terminar a leitura bíblica, eu vou dar a conferência, conversando sobre a conferência. Assim, eu posso... Tinha um convite de uma pessoa aqui, mas eu não consigo ver. Notificações. Um minutinho só. Aqui. Há 4 horas e eu não vi. Também hoje eu não entrei muito, não. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu já vou ler, viu? Um minutinho só. Só estou procurando uma pessoa aqui. Ah, tá. Já está. Bom, vamos lá botar para eu poder acompanhar quem entrar. Pronto, eu deixo aqui. Se alguém entrar, eu vejo. Vou começar a ler, então. Porque eu vou ler no computador mesmo, que eu fiz umas anotações. Bom, peraí, Mércia, fica quieta. Deixa eu soltar, mas eu vou diminuir. Pronto. Eu ouvindo eu mesmo é esquisito. Capítulo 1 de João, primeiro versículo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então eu fui pesquisar, né, palavra, o significado da palavra em si, né? E aí diz assim. Que coisa sumiu daqui. Ah, mas eu anotei no caderno também. Eu não sei qual desses cadernos, mas palavra significa concepção de ideias. A palavra é uma concepção, uma expressão de ideias. Então, eu só venho do dicionário. Palavra significa expressão de ideias. Ou seja, então, no princípio, Deus teve ideia. E a ideia estava com Deus. Ou seja, ele ainda não tinha pensado... aqui. Deixa eu ver. Aqui, no princípio era uma palavra, ou seja, a ideia de Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso era o desejo de Deus. A ideia de um filho perfeito, que Deus tanto desejou, ele fez primeiro com quem? Tentou com Adão, mas Adão não chegou a se aperfeiçoar. Quando ele estava no período de crescimento, a gente deu no princípio da criação, lembra? Quando ele ainda estava na primeira bênção, no período de crescimento, crescendo espiritualmente, ele se envolveu... Ele e ela se envolveram com Lúcifer e desviaram da palavra de Deus e se aliaram a Lúcifer. E se uniram lá e a descendência, na vez de vir de Deus, veio de capeta, né? Isso a gente já deu, é só procurar aí, conversando sobre o princípio que vocês encontram. Então a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, numa ideia, no coração de Deus. E a palavra era Deus, porque Deus, o que Deus desejava? Um casal, um homem e uma mulher... que pudesse cumprir, como ele deu para Adão e Eva, as 3 grandes bênçãos. Se você ver, ele também desejou para Noé, mas a descendência de Noé também falhou com Deus. Seguiu outra pessoa, certo? E ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Primeiro, era a ideia de Deus de Adão e Eva. Para fazer, como está em Gênesis 1:28, crescer e multiplicar e dominar. Ele, não é ele, Jesus. A ideia do homem perfeito. Mas quem foi o único homem perfeito até a época de Jesus? Só Jesus. Então, Jesus representa este homem perfeito. Então, ele estava no princípio com Deus. Não o próprio Jesus, mas a ideia de um homem perfeito. E que Jesus conseguiu. Porque Adão e Eva era a primeira opção de Deus e eles falharam. Não viram as palavras de Deus, não manteram nos princípios de Deus. Certo? E não se tornaram perfeitos. Então, passando 4.000 anos, Jesus veio e se tornou perfeito. Tanto que ele foi testado por Satanás para ver se ele realmente... era um homem perfeito, certo? Então, não é o próprio Jesus, mas a ideia de um homem perfeito, o qual Jesus concretizou. Eu quero só botar uma observação aqui. Em João, mas não nesse capítulo, João 8:58, que a gente ainda vai chegar lá, Jesus diz assim,
E disse Jesus, na verdade vos digo, antes que Abraão existir, eu sou. Ele não disse eu existo, eu sou. Eu sou o quê? A ideia do homem perfeito. Eu sou o filho de Deus esperado. Eu sou aquilo que Adão não conseguiu realizar. Entendeu? Então aqui ele não diz eu existo, ele diz eu sou. Eu sou a ideia, a palavra que Deus substancializou, um homem perfeito. Jesus teve que crescer por conta própria. Ele nasceu especial com o DNA de Deus, mas ele teve que passar por teste e se tornar um homem perfeito. Ele tinha tudo para se tornar, como a Eva também, os dois nasceram sem pecado, mas foram contaminados, porque se afastaram do ideal de Deus, das palavras de Deus, centralizaram em outro ser chamado demônio e Satanás, segundo a Bíblia, tá bom? Então, olha bem, João 8,58 dá para entender muito claramente essa palavra. E era quem? Jesus. E ele vai continuar. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se faz. Por quê? Gênesis 2, 3, Gênesis 1, 28, as três grandes bênçãos, era para Adão e Eva realizar. E Deus fez tudo para Adão e Eva, mas Adão e Eva se aniquilou, se juntando a Satanás. E deu descendência para Satanás. O mundo ficou sob a posse de Satanás. Por isso que Jesus chama Satanás do Deus desse mundo. Então, quem herdou tudo para ser realizado? Jesus. Então, Jesus fez isso e agradou o coração de Deus, se tornando um homem perfeito. Então, tudo foi feito para o homem perfeito. E já que o primeiro homem não conseguiu com a primeira mulher, o segundo homem, Adão não se tornou nem perfeito. O primeiro homem não conseguiu nem chegar na perfeição, nem crescer espiritualmente para Deus. Mas o segundo, que foi o primeiro Adão perfeito, foi Jesus. Então, tudo foi feito para dar as três grandes bênçãos ao Filho de Deus. E o primeiro Filho de Deus foi Jesus. Muito obrigado, Geni, está assistindo comigo, ela disse. Muito obrigada. Caso eu estiver indo rápido demais, meu irmão, você me disse. Viu? Então, vamos lá. Nós estamos no 3, João 1, 3. Aí no 4. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é que estava em Jesus? Deus habitava com ele, como ele disse, Filipe, não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As obras que eu faço não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Então, a vida de Deus, a vida espiritual, a verdadeira vida estava com Jesus. E ele era a luz para nos guiar, nos ensinar como nos tornar filhos de Deus. Tanto que ele disse em Mateus 5,48, sedes perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, vocês têm que conseguir melhorar a chegar à perfeição. Vocês têm que se tornar filho do Pai, como igualar-se aquilo que ele tanto deseja. Homens e mulheres perfeitos. Então a vida estava em Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque naquela época, ele era o caminho. Certo? E ele tinha essa verdade por nos ensinar. Ok? Aí ele vai falar, houve um homem enviado por Deus, o nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Quem foi esse João? João, evangelista. Mas o que aconteceu? Mesmo ele sendo preparado também para isso, mesmo ele conhecendo a profecia, que a gente vai ver que ele diz aqui, esse que está falando é evangelista, o que está falando sobre o João Batista. Aquele que era a verdadeira luz, que iluminava todo homem que veio ao mundo, que é Deus, e Deus estava refletido em Jesus, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, para ele, por causa dele. Não é que Jesus criou o mundo, mas o mundo foi feito por causa dos homens perfeitos, e deveria ter as mulheres perfeitas, Adão e Eva perfeitos. Entendeu? Mas infelizmente, como diz aqui, a gente vai ver, ó, ele estava no mundo e o mundo foi feito por causa dele, por ele. E o mundo não o conheceu. As pessoas não foram capazes de ver Jesus como filho de Deus, como ser perfeito. É isso que ele está dizendo aqui. O mundo não viu Jesus como filho de Deus, tanto que o crucificaram. Só que os grandes religiosos sabiam da verdade. Eles não quiseram entregar o palácio, o templo, para o verdadeiro herdeiro, como diz a parábola da vinha. Ele veio para os seus e os seus não receberam.
Ele veio para o povo escolhido, mas o povo escolhido não o recebeu. Infelizmente, isso também é uma verdade. Mas todo quanto recebeu a ele, deu o poder de se transformar filho de Deus, aquele que crê em seu nome. Por que aqui é tão importante? Essa partezinha aqui, ó. Todos aquele que verdadeiramente acreditar em Jesus, Jesus deu a ele o quê? Tornar-se filhos de Deus. Nós fomos adotados por Jesus. É necessário que quando aconteça a segunda vinda, nós nos tornamos filhos verdadeiros. Mudando o quê? Que, olha, ele diz aqui, os filhos de Deus, aquele que crê em seu nome. Tanto no nome de Jesus como no nome da segunda vinda. Né? O terceiro Adão e terceira Eva. Quando eu acredito em uma coisa, o quê? Eu pratico aquilo que eu acredito. Então é necessário crer. A minha fé, se eu só digo, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não pratico os ensinamentos. Eu acredito no Pai Mu, na Mãe Mu, mas eu não pratico o ensinamento, eu não vou me tornar filho de Deus. Porque eu tenho que ser encarnação da palavra, de tudo aquilo que me eleva, que me muda interiormente meu caráter e minha maneira de ser. Então, por isso, porque quem crê pratica os ensinamentos de Cristo. Então, todo aquele que crê tem a condição de praticar e se tornar filhos e filhas de Deus. Isso está em 1 João 1,12. Aí continua aqui. Os quais não nasceram do sangue, da imagem de Satanás, porque todos nasceram na linhagem de Satanás, com Adão e Eva. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, através de Jesus, nós, com aquela cerimônia linda que ele fez do pão e vinho lá com os discípulos, nós nos tornamos, ele diz, esse é meu corpo que é dado por vós, esse é meu sangue. E só iria ser feito essa cerimônia de novo quando ele estivesse presente na segunda vinda. Então todos nasceram em quê? Não do sangue, certo? Nem da vontade da carne, ninguém pode, mas sim de Deus. Deus opera em nós, quando nós praticamos a palavra dele, nos unimos com ele, nós nos renascemos. Por isso que Paulo diz lá adiante, quem entender vai ler, mesmo que tivesse 1000 aios, quer dizer, pais, não teria outros além de mim, porque vos gerei em Jesus Cristo. Nós somos gerados, como Jesus disse, nós somos oliveira selvagem. Quando acreditamos e praticamos a palavra de Cristo, seja ele da primeira ou da segunda vinda, nos enxertamos nele e podemos fazer parte da seiva da oliveira, ou seja, da vida verdadeira, da vida espiritual. Isso é que é importante. Isso é importante nós entendermos. Não só fique só dizendo acredito, mas pratique para ter essa mudança interna, para poder conviver na segunda vinda e mudar tudo dentro de nós. Tá certo? Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, eu estou olhando aqui se vocês estão falando. De vez em quando eu volto aí, um minutinho só. Pronto, vamos lá. Laura, boa noite, seja bem-vinda. Eu vi aqui que a Laura entrou. Boa noite, Laura, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos lá. Vou continuar, tá? Se qualquer dúvida, vocês me chamam. Eu estou olhando por aqui, tem quem está falando comigo. Então, olhe bem. Então, nós temos condições de nos tornar filhos de Deus, participando da seiva, se nós praticarmos as palavras do ensinamento de Cristo, ok? Não é nós não nos salvamos sozinhos, nós só podemos nos salvar se nós praticarmos. Aquele que acredita, pratica, né? E aqui aí ele diz, ó, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, aquilo, qual era a palavra? Deus queria, tá lá em Gênesis, que Adão e Eva recebessem essas 3 grandes bênçãos, crescer espiritualmente, se tornando perfeito, depois unir-se como marido e mulher e multiplicar-se filho, e depois disso dominasse a criação, porque já tinha todo tipo de amor e todo tipo de responsabilidade. E Jesus tornou-se o quê? Não deu tempo ele encontrar a Eva dele, mas ele se tornou um ser perfeito. Então é por isso que esse versículo diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é graça? Agraciado por Deus, cheio de divindade, cheio de coisas bonâncias boas. Entende? Não, o povo acha de graça como for de graça. Graça é agraciou, agradou. Lembra do anjo, lá em Mateus, Lucas e Marcos? Quando ele foi visitar Maria, disse, achasse graça em Deus.
Então, ou seja, ela foi agraciada, tinha coisas boas nela, então ela pôde gerar o Filho de Deus. Isso é importante nós entendermos. Aí ele diz aqui, ó. E nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. É uma real isso. E João continua, João 15. João 1 João 15, né? Ou João, capítulo 1, 15. João deu testemunho dele, João Batista, dizendo: existe aquele de quem eu falei, que vem após a mim. Existe antes de mim, porque ele era antes de mim. Por que Jesus é antes de João Batista? Porque Jesus foi o único que realizou aquele ideal lá de Gênesis, o ideal bem longe de Gênesis, o ideal de se tornar um homem perfeito. Ele incorporou a palavra de Deus, ele se tornou carne e sangue da palavra de Deus, ele tornou-se um homem perfeito, ele cumpriu a primeira bênção de Deus. Isso é muito importante também nós entendermos. Por isso que ele é antes de todo mundo. Jesus foi o primeiro primogênito de Deus, ok? E nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo, ou seja, nem Moisés, nem ninguém. Quem Moisés falou foi um anjo enviado por Deus, não o próprio Deus. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele declarou isso. Quem é que viu, quem ele disse? Quando vira Jesus, estava vendo quem? A Deus. Ele, Filipe, não credes que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Como pede para ver o Pai? Não sou eu que faço as minhas obras, mas o Pai que está em mim realiza as minhas obras. Ou seja, quem queria ver Deus era conviver com Jesus, era a mesma coisa que conviver com Deus. Na mesma maneira, quem convive com a segunda vinda é a mesma coisa de conviver com Deus. Quem convive com o terceiro Adão e a terceira Eva é a mesma coisa, porque eles se tornam perfeitos filhos de Deus. Certo? Vamos lá. E este é o João, esse testemunho do João, quando os judeus enviaram. Esse foi o problema, um dos problemas que levaram Jesus à crucificação. Presta atenção. Este é o João. É o testemunho de João Batista. Quando os judeus enviaram sacerdotes levitas, da tribo de Levi, em Jerusalém, para lhe perguntar: quem és tu? Eu só quero ler um versículo antes para você compreender esse versículo aqui. Você tem que escutar isso, ó. Em Mateus capítulo 11, de 12, 13 e 14, Jesus diz assim: digo a vocês, no meio do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. Por que Jesus disse isso? Porque ele nasceu para dar testemunho do Filho de Deus enquanto o Filho de Deus estava na terra. Não há missão maior e mais importante do que essa. No entanto, você vai ver agora relatado por João Evangelista que ele fez de Jesus um mentiroso. E Jesus continua. Aí ele diz: desde o tempo de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam a força apodera dele. Pois todos a lei e profeta profetizaram até João Batista. E se você quiser dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Isso é Mateus 11, 14. Jesus diz: se você quiser me dar crédito, ele só dizia a verdade, é ele o Elias que havia de vir. Ou seja, por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque João Batista veio na mesma missão de Elias. Elias estava preparando o caminho para o Messias, mas ele não alcançou Jesus, né? No entanto, João Batista foi preparado como um grande profeta, como Elias era, para substituir Elias na época de Jesus e dar testemunho pessoalmente: este é o Filho de Deus. Ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia ele continuava pregando ele era chamado de mestre, com os seus discípulos. Aí eu digo assim: ô Laura, vamos supor, eu digo assim para você: Laura, esse daqui é o Messias. Mas aí eu vou para o outro lado, você vai acreditar em mim? Se ele fosse realmente o Messias, a Messias segui-lo. Então João Batista fez isso com Jesus. E Jesus tinha dito isso em Mateus: se quer dar crédito a ele o Elias que havia de vir. Aí o que acontece? A tribo de Levi, o sacerdote Levi, vai até João Batista perguntar para ele. E perguntaram, olhe bem. Ai, ai. Ele pergunta, eles perguntaram então: quem és tu? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. Jesus disse que ele era Elias, ou seja, era igual a Elias. E ele disse que não era, então ele fez Jesus de um mentiroso. És tu um profeta? E ele respondeu: não sou. Se pelo menos ele dissesse: não, eu não sou Elias, mas eu sou um profeta, o povo compreendia que ele veio na mesma posição de Elias.
Nesse exato momento, João Batista fez Jesus um mentiroso e ficou difícil para o sacerdote Levítico seguir Jesus, porque João Batista era uma pessoa, filho do sumo sacerdote, uma pessoa muito, muito importante na época. Então, ele complicou o caminho de Jesus quando ele falou. Por isso que João Batista falhou. Por isso que João Batista perdeu a cabeça. Porque na vez dele se unir a Jesus e crescer para o céu junto, ele foi cuidar dos adultérios dos outros em vez de estar junto com Jesus e perdeu a cabeça. Então, ele fez de Jesus um mentiroso aqui, como está em João, capítulo 1, versículo 21. E lembrando que Mateus 11, 14, Jesus disse que ele era Messias. Ou seja, ele veio na mesma posição do Messias. Isso é muito sério. Tá bom? Espero que você esteja entendendo. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram, que era o sumo sacerdote. O que dizemos de ti? E ele disse, olhe bem, em Isaías, eu quero explicar Isaías 43, mas você deveria ler o versículo todo, o capítulo todo, 40. Está falando da pessoa que vem no futuro para dar testemunho, preparar o caminho do Senhor, do Filho de Deus. Aí olha bem o que ele diz. Ele sabia que ele era o mesmo profeta, que ele tinha que preparar o caminho de Jesus. Ele só não aceitou renunciar à posição dele de mestre para seguir um mestre verdadeiro, como muito religioso faz hoje. Então diz assim, ó. Aí ele diz assim, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está em Isaías 40, número 3. Capítulo 40, versículo 3. Então ele sabia que ele era um profeta. Então por que ele não respondeu? Eu sou um profeta, aquele que Elias disse que vinha consertar o caminho do Senhor. Mas ele não quis o orgulho de estar em mestre, ele não quis entregar os discípulos para Jesus. Aí o povo diz, mas ele foi humilde, ele disse que é necessário que ele cresça e eu diminua. Não. Se você está acompanhando com o Messias, se você está na primeira vinda ou na segunda vinda, você cresce junto. Se você estiver praticando a verdade, os ensinamentos dele, você está crescendo espiritualmente em direção a Deus, passando pelo Messias. Mas ele disse que não, era preciso que Jesus subisse, ele diminuísse. Não era isso. Era para ele ser o primeiro discípulo de Jesus e ele nunca seguiu Jesus. E ainda duvidou de Jesus publicamente, que foi pior ainda. Lá a gente leu, quando ele manda o povo perguntar, quando estava preso, é tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus disse, vai e mostra, é ele o que eu estou ensinando. Então, por 2 vezes ele colocou o povo contra Jesus, infelizmente. Então, vamos lá. Infelizmente essa parte é triste. E os que foram enviados eram os fariseus. Os fariseus foram enviados pelos sacerdotes, ok? E eles perguntaram, dizendo, por que então tu batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Pois é, como é que ele ia batizar? Para quê? Se ele não era nenhum desses que a Bíblia dizia que quem ia preparar as pessoas batizando para entregar o Messias, era um profeta, aqueles que vinham como Elias. E João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas está um entre vós do que vos não conheceis. Este é aquele que vem após a mim. Olha, ele não diz o nome de Jesus. Olha bem, gente, como ele complica. É como se não tivesse, está entre vós, mas não diz o nome. Se ele dissesse aqui, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo, que é o símbolo de uma mulher, né? O Espírito Santo e com fogo, com palavra, eles compreenderiam que era Jesus. Mas ele não cita o nome de Jesus. Olha o que João Batista faz. Aí ele responde, eu batizo com água, mas está entre vós a quem não conhece. Este é aquele que vem após a mim, e que antes de mim, cujo os calçados não sou digno de desatar as correias. Agora ele bem, como assim? Como assim se Jesus era primo dele, mais novo, 6 meses? Então, ninguém chegou a ligar essa fala de João Batista com Jesus. E ele complicou a vida de Jesus, por isso que o Jesus não teve vitória. Porque uma das causas foi essa daqui, fora as falhas do Velho Testamento. Essas coisas aconteceram em Betsabá, além do Jordão onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele. E ele diz, olha, no outro dia na frente de Jesus ele diz a verdade. Mas para o povo que no dia anterior tinha aparecido, não. Olha o que ele diz no dia seguinte. No dia seguinte, João vê Jesus vindo ele. E aí João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mas ele não disse isso para as pessoas, para os importantes que foram os fariseus, amando dos levíticos, amando o sacerdote. Aí ele diz isso. Aí João Batista começa a seguir Jesus? Infelizmente não. É muito triste ver isso, porque existe até igreja com o nome de João Batista. Mas João Batista falhou perante Deus. Ele diz isso ali, mas ele em nenhum momento seguiu Jesus. Aí olha bem, este é aquele que eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele é antes de mim, ou seja, ele se tornou perfeito como era o desejo de Deus lá em Gênesis. Eu não conhecia, mas aquele que fosse revelado a Israel, por isso vim batizado com água. João testemunhou e disse, eu vi o Espírito Santo. Olha, mesmo ele tendo essa revelação, minha gente, João Batista não segue Jesus e quando está preso ainda duvida e manda alguém perguntar se Jesus era o Messias. Olha o que ele recebeu de Deus. É pela boca do João Evangelista que está dizendo o que o viu de João Batista. Ele diz, e João testemunhou, João Batista. Quem está contando é João Evangelista. Eu vi o Espírito do céu, como uma pomba, permanecer sobre ele. Como é que ele podia duvidar de Jesus? Hoje em dia o povo vai duvidar também do mesmo jeito. Ele recebeu essa revelação do céu. E eu não conhecia, mas aquele que me batizar com água disse para mim, aquele que vem vireis descer o Espírito sobre ele e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele viu isso em Jesus. Ele recebeu essa revelação e a revelação se concretizou. E Jesus diz, eu só vim para que se concretize a profecia. Para ele saber que ele era o Filho de Deus. Aí ele diz, ó, eu vi e testemunho que este é o Filho de Deus. Oh, que maravilha. Ele testemunhou agora. Mas o testemunho só tem valor quando você é a primeira pessoa a seguir o testemunho que você fala. Se suas palavras são vãs, as pessoas não vão lhe seguir. E no dia seguinte, João estava novamente ali com 2 dos seus discípulos. Ele continuava batizando. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, diz, eis que é o Cordeiro de Deus. Continuou a dizer para os discípulos. Aí olha o que acontece. E 2 discípulos ouviram falar isso, eles seguiram Jesus. Quer dizer, os 2 que o viram, quer dizer, ele não falou para todo mundo. Porque só 2 discípulos que estavam muito perto dele ouviu ele dizer que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus virou-se vendo, seguindo o que busca. E ele disse, Rabi, que significa mestre, onde tu moras? Isso é triste que Jesus vai dizer. E Jesus disse, vendes e veres. Eles foram e viram onde morava e permaneceu com ele naquele dia, porque acerca da 9ª, já era tarde. Um dos que estava com João falava o seguinte, era André, irmão de Pedro. E esse também seguiu. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão e disse-lhe, encontramos o Messias, e sendo interpretado o Cristo. O Pedro que seguiu Jesus, lembra que ele disse, vou te fazer pescador de homem. Estava lá, e André, irmão de Pedro, viu, e ele disse, nós encontramos o Messias. Pedro deu testemunho que Jesus era o Messias. E seguiu, então o testemunho do irmão dele valia. Porque se você sabe que o Messias está na terra e você vai para qualquer outro lugar, você falhou perante Deus. João Batista falhou. Ele continuou batizando e não seguiu Jesus. E ele trouxe Jesus olhando para ele, tu és Simão, filho de Jonas, tu chamarás Caifás, que quer dizer Pedro, ou seja, pedra, porque sobre essa pedra construirei minha igreja, né? No dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia e encontrar Felipe. E lhe disse, segue-me. Felipe era Betânia, perto da cidade de André e de Pedro, que escrevia Moisés as leis. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, nós encontramos aquele que escreveu Moisés na lei, pois os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José, ou seja, Filipe já tem filho espiritual. Filipe encontra Natanael, né? Filipe encontra Natanael e dá testemunho para Natanael dizendo, nós encontramos Moisés escreve sobre o Messias. E os profetas, e também os profetas falaram sobre o Messias, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Duvidou, né?
E Felipe disse, vem ver. Ou seja, venha ver você. Ele disse, de Nazaré, como é que o Messias vai nascer em Nazaré? Mas estava previsto. Jesus vendo Natanael, aproximou-se dele e disse, ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Ou seja, você é um homem verdadeiro. Viu dentro dele. Natanael disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Ele viu como? Se Jesus não estava lá? Espiritualmente. Jesus viu espiritualmente. Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então ele acreditou, porque Jesus demonstrou para ele que ele via, além da visão física, ele via espiritualmente. E Jesus respondeu, dizendo, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu credes? Coisas maiores o que está por vir. Ou seja, eu posso fazer muito mais do que isso, de que ter visão espiritual. E ele disse, na verdade vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, ou seja, vai abrir os sentidos espiritual dele. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Ou seja, deixou que Natanael e Felipe tivesse visão espiritual e visse os anjos vindo para ficar com Jesus. Gente, isso é muito lindo, mas muito trágico a situação de João Batista. Nos próximos capítulos você vai ver que João tanto... E já estava lá em Mateus, quando Jesus está pregando, ele manda, né? Um discípulo da cadeia perguntar, é tu aquilo que havia de vir ou devemos esperar outro? Ou seja, você é o Messias? E ele fez essa pergunta aos discípulos dele, enquanto ele estava preso antes de morrer, na frente de todo mundo. E isso prejudicou Jesus, porque ele era o filho do sumo sacerdote, a pessoa mais importante da época. Dá para entender? Nós terminamos aqui hoje o capítulo 1. Amanhã nós vamos para o 2. Eu espero que vocês tenham entendido. Me desculpa a minha empolgação, a minha tristeza, porque é muito triste. Nós podíamos estar hoje num mundo bem melhor se João Batista tivesse se unido com Jesus. Nós deveríamos estar num mundo melhor se o povo da época estivesse procurando a segunda vinda e cumprindo o desígnio da segunda vinda, os ensinamentos para se livrar de Satanás, das tentações, das enfermidades. A Bíblia mostra que toda doença tem fundo espiritual. Das tentações do mundo espiritual, dos enganos. Como diz Jesus, cuida com teus olhos, cuidado que teus olhos vê. Nós temos que ter cuidado com a telinha do telefone na mão, da telinha, o que eu estou vendo, eu atraio a energia espiritual daquilo que eu vejo, do que eu assisto, do que eu escuto, para minha casa, para minha família. Então nós temos que ter a capacidade de praticar a palavra de Deus, que vem através dos filhos de Deus, veio através de Jesus, veio através do Senhor da segunda vinda. E nós estamos vivendo nessa era da segunda vinda. Por favor, pergunte para Jesus, ore a Jesus. Como ele me disse, quando eu só tinha 14 anos, eu tenho certeza que ele vai dizer. Obrigado, Laura. A Laura disse que entendeu. Muito obrigado. Não corri muito não, né? Gente, nós estamos vivendo num apocalipse, num Magedon. E é preciso que a gente encontre e fique com o Messias, para que nós possamos praticar suas palavras e nós criarmos redoma. E quando eu estou ligado aos céus, ligado aos verdadeiros pais, o mundo espiritual sabe que a Messias agora, nesse exato momento, está aqui falando da Bíblia, tentando passar através da Bíblia os ensinamentos que o Pai Mu me ensinou, a maneira de entender a Bíblia, a maneira de entender Jesus, de amar Jesus, por ele ter preparado a segunda vinda e deixar nós cristãos encontrarmos a segunda vinda. Então, por favor, ore a Jesus, tá certo? Para que nós possamos estar dentro, pelo menos na sala de espera do Reino dos Céus, e que nossos filhos entrem, né, de porta dentro ao encontro e se tornem aqueles filhos tão desejados por Deus, como foi Jesus, como é o segundo advento. Jesus continua trabalhando na terra. Ele falou que quando o Filho do Homem viesse, se fosse o próprio Jesus, ele diz isso 2 vezes. O que te importa é que ele viva até que eu volte? Ele voltou espiritualmente, e o homem estava vivo, o discípulo estava vivo. Mas ele disse, e ele fez como Moisés e Elias vieram falar com Jesus, estava trabalhando com Jesus, quando Jesus estava na terra. Jesus trabalha na segunda vinda. Por favor, ore e pergunte para Jesus. Tá bom? Vamos orar. E se qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só falar pelo Messenger. Quem tiver meu WhatsApp, fala pelo WhatsApp. Tá bom? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, bondoso Jesus. Obrigado, Jesus, por ter preparado a segunda vinda. Obrigado por não ter aberto a mão das pessoas que creem em Ti, Senhor. Para que nós... Mas crer não é saber que o Senhor existe e que é Filho de Deus. Crer é praticar vossas palavras. Fazer mudança de vida, mudança de caráter, mudança de costume, mudança de vício, Pai. Por favor, permita que nós
que acreditamos em vós, possamos viver essa segunda vinda mais verdadeiramente praticando. Não vivendo uma vida particular em casa, mas dando testemunho para as pessoas, sendo um exemplo de vida para as outras pessoas, Senhor. Não vai ser fácil, cada dia nosso nós seremos testados, Pai. Cada dia, dentro de nossa casa, no nosso ambiente, na rua, todo lugar nós podemos ser testados. Então coloca discernimento, sabedoria em nossa vida, no nosso coração, Senhor, porque nós sabemos, quanto mais estivermos querendo estar com o vosso filho e vossa filha, mais, Pai, com o Espírito Santo substancial, mais tentações, mais problemas o mundo exterior vai criar, mas se nós estivermos convosco, como Jesus disse, Ele estaria fazendo tudo para que nós permanecesse nos céus, num lugar bom, protegido, independente de estarmos agora na terra. Há um céu ao nosso redor de bondade, de espiritualidade e de proteção vinda do segundo advento do Messias, Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo nessa era. Por favor, Jesus, o Senhor que está tomando conta do Brasil, da América Latina, permita que os cristãos encontrem essa verdade. Mostra para ele, Senhor, toda a tua verdade, todo o vosso trabalho sobre a terra para enviar a segunda vinda do Messias. Eu vos peço também que proteja a nossa América Latina, proteja o Brasil, nos dê discernimento, Senhor. Não permita, Pai Celestial, que o Brasil se transforme em algo ruim, mas sim nessa terra cheia de promessa vossa, onde o vosso Filho disse que se sentiu feliz. Por favor, permita, Pai, que nós que conhecemos o Pai Mu e a Mãe Mu, possamos também nos tornar criaturas que aprendeu a amar Jesus, que aprendeu a amar os verdadeiros pais e que quer amar nossos irmãos, independente de quem seja ele, tratá-los como irmão, Pai. E o irmão tem que ser sincero um com o outro, o irmão tem que ser de coração limpo, Pai, e poder ajudar um outro não só em ações, mas também em educação e palavra. Que nós, como única família criada por vós, que aceita o vosso Filho, queremos participar, Pai, dessa restauração mundial, em oração, em ensinamento e prática. Coloca, Pai, anjos sagrados para nos caminharmos em direção a vós com passos retos e sinceros de coração e espírito, Pai. Abençoai, assim, a mente das pessoas. Coloca anjos bons da guarda perto dela. Coloca, Pai, os vossos anjos em cada casa que tem um filho e uma filha vossa. Coloca para que eles possam estar sobre vossa redoma em bloqueio. Que o Senhor possa abençoá-los que estão aqui ouvindo e que vão ouvir depois. E que possa dar discernimento e sabedoria e força espiritual para vencer as adversidades, segurando sempre vossas palavras e as praticando. Coloca vosso amor nos nossos corações para que nos tornamos cada dia mais uma só família sobre vós. Por favor, abençoe todos que estão aqui e os que virão depois. E te pedimos isso em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Genilda. Daqui a pouco eu estou agradecendo por escrito. Muito obrigada ao que está aí, que eu ainda não vi. Mas que Deus abençoe cada um e através de vocês, a família. Para que a gente possa fazer parte dessa família de Deus maravilhosa. Um bom fim dessa semana. E amanhã, que é o primeiro dia da semana, começa com as bênçãos e com nossas práticas das palavras de Deus em nossa casa, em nossa família, em nosso coração. Que possamos ser fortes, né, para primeiro vencer a nós mesmos. Uma boa noite, que seja abençoada a semana que vem, que começa amanhã. Fique todos na presença de Deus, dos verdadeiros pais de Jesus. Boa noite.